Cristo. Amém e amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. É um prazer a gente poder, mais uma vez, cultuar o Senhor juntos, né? E poder engrandecer o nome dele nessa noite. Pedir para vocês estarem abrindo a Bíblia de vocês, por favor, no Evangelho de João, lá no capítulo 4, a gente vai estar lendo a partir do verso 1 até o verso 30. João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 30. Desejo que Deus nessa noite possa falar ao teu coração, possa despertar o seu coração para coisas novas que Ele tem para a tua vida. Obrigado, João. Porque em Deus a gente vive um renovo todos os dias, né? Todos os dias é um renovo. Todos os dias a gente prova do melhor dEle, à medida que a gente se dispõe a confiar e se entregar na palavra de Deus. Mais perto. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 30. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já tiveste 5, e esse agora que tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento chegou os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam
um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém? Eu vou concentrar a explanação do texto do versículo 1 ao 30 e vou fazer as aplicações a partir do 39 ao 42, que dá o sentido final para esse texto, né, para todo esse bloco da palavra de Deus aqui. E como tema para essa mensagem, eu escolhi o seguinte tema: o Evangelho de Jesus quebra barreiras e vai além das fronteiras. Seu olhar vai além dos muros do preconceito. Sua essência é trazer luz, saciedade e vida a almas sedentas. Então, esse é o pano de fundo que eu acredito que tem aqui nesse texto. E aí eu dividi em 2 pontos. Do 1 ao 6, Jesus tem sua própria agenda. E do 7 ao 30, um diálogo com repercussões eternas. Um diálogo com repercussões eternas. Mas é um texto que eu creio que todos nós já passamos por ele, já estudamos sobre ele, já lemos sobre ele. E é tão incrível, né, estar diante desse texto. E nós vivemos numa sociedade que, de certa forma, em nossas veias, pulsa muito preconceito em relação a algumas coisas da vida. E esses preconceitos são diversos. Eu tentei pensar nos mais simples para que eu conseguisse expor para vocês. Mas os preconceitos que eu quero tratar são as indiferenças que nós criamos entre nós mesmos. Então, no meio do cristianismo, os cristãos, nós acabamos tendo indiferenças que a gente cria dentro do nosso convívio social, que faz com que o Evangelho de Cristo ele acaba deixando de ecoar, mas não ecoar, que o Evangelho vai deixar de ecoar, mas deixa de ecoar por você. Através de você, esse Evangelho acaba não tendo mais valia, não tendo peso, sabe? E esses conflitos são conflitos políticos, são suas divisões, são aqueles que concordam com missões, os que não concordam, são aqueles que acham que não se devem pregar em cadeias e outros que se devem, são os conflitos em relação a linhas teológicas, que são grandes debates que existem no nosso meio, né? E que isso acaba causando divisões, causa alguns ressentimentos no coração de algumas pessoas. E nós vemos que o Evangelho de Jesus ele não veio para isso. Mas Jesus ele veio nos mostrar que devemos abrir mão desses preconceitos nossos e sermos criadores de ponte. Não criar indiferenças entre os irmãos, mas que a gente possa ser verdadeiramente aqueles que vão levar as pessoas a olhar para Cristo, a olhar para a cruz de Cristo e mostrar para ela que através da cruz de Cristo algo novo aconteceu em nossas vidas e que através das nossas vidas a gente pode abençoar outras vidas. Então, nós devemos ser aqueles que vêm curar feridas, levantar os abatidos, ser socorro para aquele que está desesperado. A gente precisa viver isso. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E à medida que a gente ama a Deus, a gente começa a viver o Evangelho de uma forma genuína. Aí as fronteiras vão ser abertas, os muros vão ser quebrados, e a gente vai começar a ver a glória de Deus sendo manifestada em nossa vida e através de nossa vida. E eu creio que esse é o caráter que esse texto traz. É o ponto que esse texto traz para que a gente reflita. E aí eu botei aqui que eu estava vendo esses dias o filme Nárnia, né? Eu não li o livro ainda, mas eu vi o filme, que tem uma frase que o pastor sempre repete aqui, é que Aslan não é um leão domesticável, né? Jesus não é um leão domesticável. Jesus ele não está limitado às regras da sua cultura, ou às regras da nossa cultura, mas ele vai além disso. Ele quebra fronteiras, ele quebra barreiras. Ele não podia passar por Samaria, mas ele botou na agenda dele que ele ia passar por Samaria. Então, Jesus é esse leão que não é domesticável. Ele não é manipulado. Ele não está sobre o nosso controle. Somos nós que temos que estar sobre o controle dele, sobre o total controle de Cristo Jesus. E aí, esse verso aqui faz um contraste interessante no capítulo 3, que no capítulo 3, Jesus está ministrando a palavra, e Jesus tem seus métodos de evangelismo, e ele está ministrando o evangelho para Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei, um fariseu, um homem versátil, um homem que conhecia toda a propriedade da lei, mas que não sabia o que era nascer de novo. Ele não sabia o que era nascer de novo. Nós vamos ver que Jesus fala para ele
que importava era nascer de novo, e ele não sabia o que era isso, e ele pergunta para Jesus, Jesus no versículo 10 diz para ele, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Então nós vemos que ele não compreendia a essência do que era nascer de novo. No verso 6 ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E agora no capítulo 4 nós já vamos ver uma mulher que em relação a Nicodemos é uma mulher inculta, porque Nicodemos é um doutor da lei, essa mulher é uma mulher que está à escora da sociedade. Mas todos eles precisam de uma coisa, precisam de um libertador. Todos eles precisam da mesma coisa, né? De um salvador na vida deles. Então é interessante a gente olhar para esses dois textos e ver, independente do cara que é culto, independente daquele que é muito abastado, daquele que tem uma vida aparentemente boa, todos eles precisam de um salvador. Todos os dois precisam de um redentor para a vida dele. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, diz assim, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Então, para que a gente alcance essa primazia de entender o Evangelho em nossa vida, de entender o fluxo dele na nossa vida, nós precisamos sermos pequenos. Precisamos compreender que Cristo é o leão não domesticável sobre as nossas vidas. E o primeiro ponto é que Jesus, ele tem sua própria agenda. O texto vai dizer de que houve um burburinho ali em Judá, de que Jesus estava batizando, na Judéia, né, de que Jesus estava batizando mais pessoas do que João. E aí Jesus, diante disso, os fariseus falando essas coisas, Jesus resolve sair da Judéia, né? Porque o João vai ser bem preciso aqui em explicar de que, na verdade, quem batizava não era Jesus, mas eram os seus discípulos. E Jesus, ele sai da Judéia e ele vai em direção à Galiléia. E nesse processo de Jesus sair da Judéia e ir para a Galiléia, havia outros caminhos que os judeus faziam para não precisar passar por Samaria. Haviam 3 caminhos que os judeus poderiam seguir, que não passavam por Samaria. Mas o texto diz que Jesus ele quer passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. E é interessante, o pastor Léo tinha falado desse texto no domingo passado, se eu não me engano, né, de que Jesus tinha uma agenda em Samaria, e é isso mesmo, Jesus na eternidade já tinha marcado um encontro com aquela mulher, mesmo sem ela saber. Já havia um plano divino, e Deus precisava quebrar algumas barreiras existenciais entre samaritanos e judeus. E Jesus passa em Samaria, e era-lhe necessário. Essa palavra está diretamente ligada à pessoa de Jesus. Nos provoca uma reflexão, um Deus que tem uma necessidade. Sim, o Cristo encarnado que se fez homem, para que os filhos dos homens se tornem filhos de Deus. Havia uma necessidade na humanidade de Jesus, que era salvar pessoas. Essa necessidade estava arraigada na humanidade de Jesus, de salvar o perdido. Então, era-lhe necessário passar por Samaria. A necessidade estabelecida de Jesus no decreto divino era passar por Samaria. Era encontrar aquela mulher ali em Samaria para que a vida dela seja transformada. Porque Jesus, em João 10:10, diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é interessante, Jesus, então, ele se direciona até Samaria, próximo a um poço chamado Poço de Jacó, próximo à cidade de Sicar, e ali, por volta do meio-dia, Jesus está cansado, ele senta próximo àquele poço ali, porque já havia um compromisso ali. Seus discípulos, no versículo 8, vão ser direcionados à cidade, e é interessante, um ponto que a gente pode observar, é que o plano de Jesus é tão brilhante, tão lindo, porque ele direciona os seus discípulos a irem para Sicar. Eles vão comprar alimento em Sicar, e Sicar no grego é embriagada, a cidade dos embriagados. E Jesus direciona seus discípulos para essa cidade. Um grupo de judeu indo à cidade comprar pão. E os judeus, eles não sentavam na mesa com os samaritanos, eles não comiam o pão do samaritano, eles não se relacionavam com os samaritanos. Mas o plano divino era quebrar uma barreira que há anos existia, e era necessário que ele passasse por Samaria, e era necessário que os seus discípulos provassem do melhor de Deus. E o segundo ponto, que é um diálogo com repercussões para a vida eterna,
É brilhante ver Jesus agora dialogando com essa mulher. Imagina essa cena. Era costume da mulher ir ao poço pegar água. E, de repente, quando ela chega próxima ao poço, ela observa alguém. E ela identifica que ele era um judeu. Talvez ela fica meio envergonhada ali, prepara o cântaro dela, começa a descer o balde para pegar sua água, e, de repente, ela é chamada a atenção por alguém dizendo: me dê um pouco d'água. Me dê um gole de água, porque eu estou cansado da viagem. Aí o texto diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: dê-me um pouco d'água, pois os seus discípulos já tinham ido à cidade. E aí que nós vemos a quebra da primeira barreira. A primeira barreira sendo quebrada para que as fronteiras sejam abertas. E essa primeira barreira que é quebrada é a barreira da diferença cultural. Nós vamos ver Jesus quebrando essa barreira aqui. Ele começa a quebrar a barreira da diferença cultural para que as fronteiras do coração daquela mulher sejam abertas. Não era comum um homem falar com uma mulher em público no tempo de Jesus. Não era comum um mestre da lei ou um doutor falar com a sua própria mulher em público. Não era comum. E Jesus começa a quebrar uma barreira interessante aqui. Jesus quebra a barreira dessa diferença cultural, falando com uma mulher, e uma mulher de reputação duvidosa ainda. Hernandes Dias Lopes, ele diz que talvez nos dias de hoje é como se Jesus arranhasse a sua imagem. Ele correu o risco de ser mal interpretado pelas pessoas, quebrando talvez um protocolo de convívio social para a sua cultura. Mas o mais importante para Jesus era salvar a vida daquela mulher. O mais importante para Jesus era chegar ao coração dela. Então, pouco importava a barreira cultural. Jesus precisava quebrar essa barreira cultural para ele chegar ao coração dela, para ele chegar ao cerne do entendimento de que ela precisava de Cristo. E agora Jesus quebra a segunda barreira. A gente vai ver que é a barreira do preconceito racial, que o texto diz lá no verso 9, né? Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água? Como é que você pede água para mim, que sou samaritana? Então, agora Jesus vai quebrar a segunda barreira, que é a barreira do preconceito cultural. Havia necessidade de quebrar essa barreira também, para que, no pano de fundo geral, vidas fossem transformadas e a vida daquela mulher fosse transformada. E para que a gente entenda qual era esse conflito de um ponto mais amplo entre judeus e samaritanos, eu peguei uma explicação do Hernandes, que ele vai trazer um resumo, e eu gostaria de ler, porque eu acho que vai ficar mais de uma forma mais entendida para a gente. Ele diz que no ano 722, Sargão II invade Samaria e conquista Samaria. E ele era um homem estrategista. Ele sabia que a união cultural, racial e religiosa de um povo o fazia o povo forte. Então, ele não levou todos os elementos do Reino do Norte para o cativeiro, ficaram alguns ainda em Samaria. O que ele fez? Trouxe outros povos, de outros lugares para a região, com uma finalidade que houvesse uma mixigenação, mistura de raça. Trouxe também outras crenças para que houvesse uma mistura, um sincretismo, mistura de crenças e religião. Logo se formou um povo híbrido e sincrético, mistura de raça e religião. Isso gerou uma fragilidade no povo. O reino do sul, de Judá, também foi levado ao cativeiro no ano de 586, por Nabucodonosor. O cativeiro do reino do sul durou 70 anos. Em 516, os judeus retornam para Jerusalém, com a liderança de Zorobabel, para a construção do templo. E agora, esses samaritanos querem fazer aliança com os judeus, que voltaram da Babilônia, para reconstruir o templo. Os judeus não aceitaram a proposta por questões, não questões raciais, mas questões religiosas, doutrinárias, porque os judeus voltaram do cativeiro mantendo a sua identidade e a sua religião, a sua crença firmada em Deus. Com isso, os samaritanos ficaram revoltados com essa rejeição dos judeus e
e construíram um templo no Monte Gerizim, que próximo ao poço de Jacó aqui ficava o Monte Gerizim. Um templo igual, um templo rival. Não querem conviver conosco? Não querem viver um relacionamento conosco? Nós vamos construir um templo rival, com nossas crenças, com nossa forma de liturgia de culto. E no ano de 129, João Hercano, general caudilho dos judeus, atacou Samaria, destruiu a cidade de Samaria e destruiu o templo samaritano, agravando mais a mágoa e o ódio que existia entre judeus e samaritanos. Por isso, quando Jesus chega, quando Jesus vem, essa mágoa, essa ferida já durava 700 anos. 700 anos. Jesus quebra essa barreira racial se comunicando com essa samaritana. Então, o povo de Samaria, houve uma mistura de raça entre eles, uma mistura de culto, e os judeus não gostaram disso. Mas essa barreira precisava ser quebrada, e Jesus ele vem justamente para quebrar essa barreira. E Jesus começa a dizer para aquela mulher assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem que lhe pede água para beber, você pediria, ele lhe daria água viva. Olha que interessante, né? Jesus diz para ela assim: mulher, se você conhecesse o dom, o presente que Deus tem para você, no grego dória, um presente, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, olha que interessante o relacionamento que Jesus começa a ter com aquela mulher. Jesus, é muito interessante a forma de Jesus abordar as pessoas, porque Jesus ele não chega dando voadeiro ou ofendendo a pessoa, mas ele cria um vínculo de relacionamento. Ele sabia qual era o processo que havia ali. E interessante porque Jesus está no território inimigo. Ele procurou um caminho que era perigoso para ele, porque eles não se davam. Ele poderia ser atingido ali, mas ele não estava preocupado com isso. Na agenda dele, ele precisava ter esse encontro que repercute de forma eterna com essa mulher, em um diálogo formidável. Mulher, se você soubesse o presente que eu tenho para você, o que eu tenho para lhe dar, você pediria, e você receberia essa água. Aí a mulher diz assim: o senhor não tem balde? Ela não estava compreendendo ainda. O poço é fundo, e verdadeiramente o poço era fundo. De onde o Senhor vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Sim, ele é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado. Aí Jesus responde para ela: mulher, quem beber dessa água, a água desse poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, olha que maravilha, lhe será nele como uma fonte que jorra para a vida eterna. Essas águas que você está vendo aqui nesse poço, mulher, ela vai se findar um dia, ela vai secar, vai acabar. Mas o que eu estou te oferecendo são águas vivas. O que eu estou te oferecendo é o poder de Deus, é a intenção de você ter uma vida transformada, curada, sarada. Mulher, abandona essas mágoas do passado e prova de mim, que sou fonte de água viva. Prova de mim. Jesus está se entregando a ela ali. O encontro marcante de Jesus com essa mulher é em caráter de transformação de vida. Ele está dando do melhor dele para ela. Eu te ofereço o meu dom, a minha presença. O presente de Deus para você sou eu. Diferente das águas desse poço, paradas, eu quero te oferecer uma água que vai jorrar para a vida eterna. Eu quero te oferecer uma água de rios correntes. Não essa água parada. Não essa água sem sentido. Eu quero te oferecer algo maior, algo melhor. Nada mais dessa vida sem sentido, uma vida magoada, uma vida de pecado. Eu quero te oferecer algo maravilhoso para você. Jesus estava oferecendo a ela a paz de João 14, 27. A minha paz vos dou.
mas não vou lá dou como o mundo a dá. Ele estava oferecendo para ela o descanso de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Era isso que Jesus estava oferecendo para ela. O melhor dele para a vida dela, para a transformação da vida dela. Isso nos leva a uma reflexão do que Deus nos deu. O melhor dele em Cristo Jesus por nós, pendurado no madeiro. E a gente precisa valorizar isso, a gente precisa ser grato a Deus por isso. A gente precisa olhar para os céus e falar, Senhor, nós precisamos dessa água todos os dias na nossa vida. A gente precisa parar de negociar valores e viver para a glória de Deus e se entregar para a glória de Deus, para que a gente verdadeiramente seja essa fonte que jorra para a vida eterna. Para a vida eterna. E agora Jesus vai quebrar a terceira barreira, que é a barreira da religião. Eles achavam que no Monte Gerizim era o lugar de adoração a Deus, era o lugar onde se cultuava a Deus. Mas é provado no texto de que o culto samaritano era um culto imperfeito, ou um culto pecaminoso, vamos dizer assim. E Jesus precisava quebrar isso. Mas antes de Jesus quebrar essa barreira, Jesus precisava mostrar para ela uma vida de pecado que ela estava vivendo. E isso nos abre os olhos para a gente entender uma coisa. Às vezes a gente acha, olhando para esse texto, ou olhando para o contexto da vida de muita gente, que só quem carece de Jesus são aqueles que estão numa situação de pobreza, ou uma situação de debilidade, né? Mas o mesmo Nicodemos que eu acabei de falar, era um homem doutor da lei, bem abastado financeiramente. Então todos precisam de um Salvador, todos precisam de Cristo, todos precisam de um libertador, porque todos pecaram. E essa mulher precisava olhar para o coração dela e ver que ela estava numa vida imoral. Aí Jesus diz para ela assim, ela diz para Jesus no verso 15, né? Senhor, quero que me dê dessa água. A alma dela grita, né? Para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Aí Jesus quer mexer com o coração dela. Jesus diz assim, vai, volta lá, chama seu marido. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse a ela, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Olha que interessante, Jesus precisava tratar o coração dela agora. Ele precisava ir lá no coração dela e falar para ela assim, você está vivendo uma vida em pecado. Esse homem que está contigo não é seu marido. Diante da lei, você está em pecado. Diante de Deus, você está em pecado. Você precisa ter um conserto. Você precisa se consertar. Você precisa se consertar. Lá em João, em primeira carta de João, versículo 1, do 8 ao 10, diz assim, ó, se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, estamos mentindo, cometemos pecado. E fazemos de Deus mentiroso. Então, nós somos pecadores. Essa mulher, ela estava vivendo uma vida de pecado. E Jesus precisa tratar a vida dela. Começa um diálogo saudável. E Jesus precisava mexer em algumas coisas. Ele mexe na cultura, ele mexe na questão racial. E agora ele mexe com o coração dela sobre qual era a postura que ela tinha de vida, que precisava ser consertada. E ele vai quebrar agora a terceira barreira, que é a barreira da religião. Jesus está dizendo para ela aqui, o texto continua, do verso 20 aqui. Ela reconhece que Jesus é profeta, ela diz, porque ao que a mulher respondeu, não tenho marido, né? Aí no verso 18, do verso 19 ela diz, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus responde, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus quer mexer com a questão da religião. Jesus veio para os judeus. E ele quer mexer com o coração dela, para que ela quebre essa barreira, entendendo que o culto dela era um culto errado. Jesus está dizendo para ela, mulher, não importa o lugar que você vai adorar. A adoração não está contida em um lugar geográfico. O que importa é quem você está adorando e como você está adorando. Porque existe uma forma de adorar. Deus é espírito, ele precisa ser adorado em espírito e em verdade. D.A. Carson diz que no versículo 24, quando Jesus diz assim, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele diz que Jesus está mostrando um atributo divino, um atributo de Deus aqui, de que Deus é espírito. Ele complementa dizendo, visto que Deus é espírito, os israelitas não deveriam fazer ídolos, em figura alguma, como as nações vizinhas. Jesus afirma que Deus é espírito e a adoração apropriada é em espírito. Aí a mulher diz para Jesus, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vir, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus precisava encaminhar ela a uma adoração verdadeira. Ele está tratando o coração dela do pecado, ela confessa que vive uma vida em pecado, e agora ele precisa ajustar o modo dela adorar. Precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, não é em um lugar geográfico, não é na Embacém, não é na Assembleia de Deus, não é local, é aonde você está. Você precisa adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí ele mostra que Deus é espírito, e ela reconhece que havia essa promessa de que viria o Messias. Só que para eles, talvez o Messias era alguém vindouro como o profeta Moisés. Mas Jesus responde para ela no verso 26, Jesus diz, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O relacionamento começa a ficar mais estreito agora, as coisas começam a ficar mais palpáveis para ela agora. Sou eu sou o Messias, eu que falo com você. É de mim que você precisa. Eu estou aqui diante de você. Você precisa abrir o seu coração. Jesus está dizendo para ela que ele era um Salvador, ungido de Deus, que trazia redenção e estabeleceria seu reino, traria salvação a todos que creem em seu nome. Era isso que ele estava dizendo a ela, que ela precisava encontrar nele a razão para a cura da alma dela, para a transformação da vida dela. E no verso 27, diz assim, naquele momento chegaram seus discípulos, os discípulos de Jesus, e se admiraram dele estar falando com uma mulher, mas eles não dizem nada, não questionam Jesus, não questionam a mulher. Aí o verso 28 é interessante, né? Diz assim, ó, enquanto isso, quanta mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam, um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram e foram para a cidade e voltaram para encontrar Jesus. Olha que interessante, né? Quando a alma dela já tinha sido transformada, e agora não era alguém sedento, mas a fonte já estava nela. E essa fonte precisava jorrar agora para a vida eterna. Agora já é uma mulher com a vida transformada. Quando os discípulos de Jesus chegam, ela pouco importa, ela deixa o cântaro dela, o recurso de carregar a água dela, e ela segue em direção à cidade, porque ela entendeu no coração dela, de que o povo dela precisava dessa mesma água, essa água viva. Isso faz uma reflexão para mim e para a tua vida. Será que nós temos sido assim?
Estamos com a fonte de Deus em nós, que jorra para a vida eterna, e a gente está aprisionado em nós mesmos, não compartilhando? Ou você que está aí sentado ainda não compreendeu que Jesus quer te oferecer essa água viva, que jorra para a vida eterna, e você está vivendo esse comodismo? Está vindo para o culto, está dizendo que ama a Deus, mas você não tem água em você, água viva, não tem presença de Deus. E nós que temos essa presença, precisamos fazer com que ela jorre para a vida eterna. Nós precisamos alcançar outras pessoas através do que Cristo fez nas nossas vidas. Larga o seu cântaro, larga seus preconceitos, larga seus achismos, larga o que você acha ou pensa e viva para Cristo. Vai jorrar dessa água no teu meio, o teu povo, em meio ao povo sedento por Cristo. É isso que nós precisamos. Jesus leva essa mulher a inaugurar um tempo novo na vida dela. Um tempo diferente. Para nos resgatar, também Jesus foi além das barreiras, além das fronteiras. Sua visão foi além dos muros, do pecado que nos aprisionava em meio a um lamaçal. Além da fronteira, ele foi humilhado até a morte. E morte de cruz, Filipenses 2,8, para nos resgatar. Ele foi blasfemado, Mateus 27,39, para que nós tivéssemos acesso à glória dele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5,21. Estamos vivendo nossa vidinha medíocre, cheia de achismo e preconceitos, com entendimento raso e um olhar obscurecido. Mas um dia, na eternidade, ele marcou um encontro conosco, de grande prioridade, com algo central, um propósito central: nos salvar, nos livrar do domínio das trevas e nos transportar para o teu reino, o reino do teu Filho, um reino de luz. Foi isso que ele fez comigo e com você. E se porventura você está aí e não teve esse encontro transformador com Jesus, hoje é a hora, agora é o dia, esse é o momento. Jesus está aqui. E Ele está pedindo um pouco d'água para você, mas com o desafio de te oferecer água viva. Porque a água que você tinha para Ele, para dar para Ele, é uma água perecível, que vai ter fim um dia. Mas a água que Ele tem para dar para você é uma água que jorra para a vida eterna. É algo transformador. Essa história da samaritana não é uma falácia, não é uma mentira. Ela é uma história que repercute na minha e na sua vida todos os dias. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo. Chega de água parada, chega de vida sem sentido, chega de mágoa no coração, chega de acúmulo de carrapicho. Vamos nos libertar, vamos viver para a glória de Deus. Esse é o propósito desse texto, é te levar a compreender de que Jesus quebrou barreiras, adentrou fronteiras só para te salvar, só para te transformar. E o que você tem feito com isso? Essa vai ser sempre a pergunta que vai ecoar no meu e no seu coração. O que nós temos feito com isso? Jesus salvou ela para algo maior, para algo que ela nem imaginava. E é interessante, gente, porque essa mulher, ela poderia simplesmente dizer: ai, Senhor, o Senhor me salvou, que maravilha. Mas ela sai correndo e ela vai à sua cidade, porque os salvos em Cristo Jesus desejam buscar outras pessoas para experimentarem o que Ele está experimentando. Para experimentarem o dom de Deus, o presente de Deus. Duas aplicações. Ter um encontro transformador com Jesus faz de você uma testemunha viva, com o potencial de atrair pessoas para Cristo. E foi isso que aconteceu no verso 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Olha que interessante, né? Qual é a sua causa, né? Jesus hoje está revelando ao teu coração como revelou dela. O problema dela era o pecado, a falta de Deus. E Deus
está revelando ao teu coração também o que você precisa consertar, para que você seja um testemunho para a vida e com potencial de atrair outras pessoas. Você tem o potencial de Cristo em você para atrair outras pessoas, mas que você está repelindo as pessoas. De vez em quando a gente começa a repelir pessoas com o nosso comportamento, com o nosso jeito de pensar, com nossos achismos, e a gente esquece de que o que importa é viver Cristo, é falar de Cristo, é deixar com que Cristo apareça, e você diminua, você se esconda, você perca, para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Segundo ponto, ter um encontro transformador com Jesus faz de você uma ponte que leva pessoas a Jesus. E Jesus é o caminho que faz essas pessoas crerem nele e viverem sua própria experiência. Foi o que aconteceu a partir do verso 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que ele permanecesse ali por 2 dias. Jesus ficou ali com eles. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que interessante. Você traz pessoas a Cristo e você deixa que Cristo agora seja o caminho que leve elas a sofrer as próprias experiências dela com Ele. Você é uma ponte, você precisa ser uma ponte. Você não pode ser um muro. Porque o Evangelho de Jesus quebra barreiras e vai além das fronteiras. Seu olhar vai além dos muros do preconceito. Sua essência é trazer luz, saciedade e vida à alma sedenta. Você precisa viver isso. Eu preciso viver isso. Nós precisamos viver essa essência. Enquanto nós estivermos caminhando de maneira desordenada, não vamos ver vidas sendo transformadas. Não vamos experimentar de coisas grandes e ocultas que Deus tem para nós. Não vamos ver a nossa casa sendo transformada. Não vamos ter um testemunho bom na sociedade. Enquanto nós estivermos abrindo mão, vivendo à base do pecado, achando que é bonitinho, que é legal. Eu estava vendo um debate esses dias, só para finalizar, a respeito dessa, é um ponto que ele trata aqui sobre a questão de uma mulher viver com um homem e não ser casada com ele. Que algo que está se tornando natural na nossa sociedade. Eu até falei para um amigo esses dias que isso está se tornando uma mania, e se você apoia, isso vai ficar se repercutindo. E o debate tinha várias pessoas ali que eram a favor e outras que não. Abrindo esse leque só para a gente entender que a gente não pode abrir concessões. Pecado precisa ser dito, é pecado. E a gente precisa desejar viver de Deus em nossas vidas, transformação. Águas vivas, água viva de Deus, que se derrame sobre a sua vida, que se derrame sobre esse restante de semana que você tem e que você viva para a glória dele. Pai, louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor em poder e glória, majestoso e santo. Ó Pai, na história o Senhor marcou esse encontro com essa moça. Muitos de nós também tivemos um encontro marcado contigo, de caráter transformador, fomos transformados. Nessa noite, ó Pai, que o teu povo também tenha ouvido a tua voz e desejem viver mais para a tua glória. Desejem mergulhar num oceano de águas, ó Pai, transformadoras, de águas correntes, que possamos viver como o Salmo 1 diz, que a gente se afaste do mal e que a gente se deleite naquilo que é do Senhor, para que a gente verdadeiramente floresça. Ó Deus, louvado seja o teu nome, que o teu povo nessa noite tenha sido alcançado pelo poder da tua palavra, pelo poder transformador da tua palavra. E Deus, se porventura tem pessoas aqui que ainda não entenderam isso, ainda não estão vivendo dentro desse plano e propósito maravilhoso, que o Senhor possa ter encontrado o coração dela nessa noite. E que eles, ó Pai, travem um diálogo pessoal com o Senhor, de caráter eterno, para que verdadeiramente eles se transformem em uma fonte que jorre
para a vida eterna. E que o maior desejo do coração deles seja a necessidade que o Senhor teve, de que é salvar vidas, de que é transformar vidas através do poder do Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado pela tua igreja e pelo teu povo reunido nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Nilton. Deus continue abençoando. Mas ore silenciosamente antes de você ir embora. Coloque diante do Senhor. Ore mais um tempinho. Nós estaremos ali à porta para cumprimentar você. Que esse restante de semana você possa refletir ainda mais. Que Deus possa se revelar cada vez mais. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos atraindo a Cristo, o nosso libertador.